O nosso casamento quebrou-se com um clique. Uma foto de lingerie da secretária do meu marido, bem no meio do nosso jantar de aniversário. Mal posso esperar pela reunião privada de amanhã. Eu encaminhei para o ecrã de exposição do restaurante durante o brinde dele. O copo de champanhe escorregou da mão dele enquanto 200 convidados testemunhavam a vida secreta dele a desenrolar-se em alta definição. O copo de champanhe escorregou da mão do Christian quando a foto de lingerie da secretária dele surgiu no enorme ecrã atrás dele. 200 convidados no grande salão de festas do Hotel Harrington suspiraram em uníssono. Eu permaneci sentada, com as mãos ainda no meu telemóvel, a ver 5 anos de casamento desintegrar-se em alta definição. Mal posso esperar pela reunião privada de amanhã, dizia a mensagem da Ashley debaixo da foto exibida com 3,60 metros de altura, para toda a elite social de Boston ver. Se és novo por aqui, bem-vindo. Carrega no botão de subscrever para não perderes as minhas histórias diárias de confrontos que mudam vidas e transformações poderosas. Agora vamos começar. Exatamente 3 minutos antes, eu era a esposa perfeita, Julia Matthews, a sorrir com adoração para o meu marido enquanto ele circulava pela sala na nossa celebração de aniversário. O evento que passei 3 meses a planear até o último gardênia em cada centro de mesa. Escolhi o Dom Perignon de 1942, o vintage favorito dele. Aprovei pessoalmente o menu de 7 pratos com lagosta do Maine. Cheguei até a contratar um quarteto de cordas para tocar a nossa música de casamento quando ele fizesse o brinde. Christian não notou quando meu sorriso congelou. Estiquei a mão para o telemóvel dele quando este vibrou junto à sobremesa intocada dele, uma cortesia, na verdade. Ele estava ocupado a encantar os potenciais investidores da Whitmore para Matthews Consulting. O teu telemóvel, querido, disse eu, levantando-o. Foi então que vi o nome dela. A pré-visualização no ecrã de bloqueio mostrou apenas o suficiente, um relance de renda preta e pele pálida. Eu trato disso, disse o Christian, arrancando da minha mão com um sorriso ensaiado que não chegou aos olhos. Provavelmente trabalho. Mas eu já tinha visto o suficiente. Os meus dedos tremiam enquanto me desculpava, dizendo que precisava de verificar o serviço de sobremesa. Em vez disso, tranquei-me numa cabine de casa de banho e abri o meu próprio telemóvel. As nossas contas estavam sincronizadas, ideia dele, ironicamente, para podermos sempre encontrar os telemóveis um do outro, disse ele quando casamos. Nunca considerei que um dia isso me deixaria encontrar algo completamente diferente. As mensagens carregaram instantaneamente, não só a foto de hoje, mas dezenas delas, datando de há 11 meses. Confirmações de reuniões, reservas de hotel, fotos que nunca conseguirei esquecer. A conferência em Chicago prolongou-se, dizia uma das mensagens dele, de abril. A conferência para a qual eu tinha enviado flores ao quarto de hotel dele porque tinha saudades. Ela vai estar na casa da mãe este fim de semana. Vem cá, dizia outra de julho, durante a minha viagem para coordenar a angariação de fundos do governador. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel na sanita. Uma calma estranha apoderou-se de mim à medida que as peças se encaixavam. As noites tardias, as emergências de fim de semana, a promoção súbita da Ashley, de 24 anos, de estagiária assistente executiva com gabinete de canto. Julia Charlotte Morgan, ecoou a voz da mulher do Richard, a esposa do sócio do Christian, na casa de banho. O brinde está prestes a começar, querida. Sorri para ela, retoquei o batom. Já vou. Ao regressar, fragmentos de memórias bombardeavam-me. O Christian a insistir que a Ashley fosse a nossa festa de Natal. O Christian a mencionar a atenção incrível dela aos detalhes, a forma como o olhar dele se demorava nela nos eventos da empresa. Como é que fui tão cega? Aí estás tu, disse o Christian, puxando a minha cadeira. Está tudo perfeito o suficiente para ti. O tom familiar de provocação sobre o meu perfeccionismo, outrora encantador, agora vazio. Os empregados encheram flutes de cristal com champanhe. O quarteto de cordas silenciou. O enorme ecrã atrás da mesa principal mudou para nossa foto de casamento. Os meus pais sorriam da mesa da frente. Christian levantou-se, copo na mão. Quero agradecer a todos por celebrarem conosco esta noite, começou ele. A voz ecoando pelo sistema de som de última geração que eu própria tinha especificado no meu plano de evento. Há 5 anos, tomei a melhor decisão da minha vida. A sala estava em silêncio, cativada pelo carisma do meu marido. Mesmo agora, a ver a performance dele, tinha de admirar a habilidade dele. O empresário perfeito, o marido perfeito. Exceto que ele não era. Os meus dedos moveram-se antes de o meu cérebro formar totalmente o plano.
O sistema AV. Eu tinha coordenado a instalação com o hotel há 2 anos. Ainda usavam as mesmas credenciais de login, uma negligência imperdoável na segurança deles. De repente, apreciei. A Júlia ensina-me todos os dias sobre honestidade. Continuou o Christian, enquanto eu acedia ao sistema a partir do meu telemóvel. Sobre transparência. Selecionei a foto da Ashley da conversa de mensagens. Transparência, de facto. A minha linda esposa, disse o Christian, levantando o copo. Há muitos mais anos de confiança. Foi aí que carreguei em enviar. Foi aí que o copo escorregou dos dedos dele e se partiu no chão. Foi quando começaram os murmúrios. Foi quando a esposa do senador Wilson tapou os olhos da filha. Júlia, mas que raio, murmurou o Christian freneticamente. O rosto a perder toda a cor ao reconhecer a imagem. Ao reconhecer as palavras por baixo dela, mal posso esperar pela reunião privada de amanhã. Levantei-me lentamente, endireitando o vestido azul meia-noite que passei semanas a escolher. Acho que a tua secretária já tem a tua agenda de amanhã coberta. Disse eu, autossuficiente para as mesas da frente ouvirem. Observei, distante, enquanto o Christian se lançava sobre o telemóvel. Como se pudesse de alguma forma apagar o que 200 pessoas já estavam a ver. A mãe dele tapou a boca, horrorizada. O meu pai ergueu-se a meio do assento, a confusão a transformar-se em compreensão. Depois em raiva. Desliga isso, sussurrou o Christian entre dentes, agarrando-me o braço. Isto não é o que parece. Isso é estranho, respondi, a voz mais firme do que eu sentia. Parece exatamente a tua secretária em lingerie. Aquela que compraste com o nosso cartão de crédito conjunto no mês passado. O conjunto da La Perla, certo? $1.500. Disseste-me que essa despesa era para presentes de clientes. A equipa do evento correu para desligar o ecrã. Demasiado tarde. Os telemóveis já estavam no ar. A elite de Boston a captar o momento. Christian Matthews, estrela em ascensão da consultoria financeira. Exposto. Não só o caso. As mentiras. A traição. A falta de respeito. Fazer isto no nosso aniversário. Arruinaste tudo, disse o Christian, apertando ainda mais o meu braço. Olhei para a mão dele, depois de novo para o rosto. 5 anos de memórias passaram-me pela mente. O nosso dia de casamento. A compra do nosso brownstone em Beacon Hill. Os feriados. Os jantares. As promessas. Não, Christian, respondi, tirando a mão dele do meu braço. Foste tu que fizeste isso tudo sozinho. Virei-me, afastando-me dele, dos destroços de champanhe, cristal e casamento. E saí da sala de festas. Atrás de mim, o caos crescia, gritos, choros. A sinfonia de uma implosão pública. Cheguei ao átrio do hotel antes de cair a primeira lágrima. Não de tristeza, mas de algo mais próximo do alívio. O peso da perfeição, de ser a esposa impecável de Christian Matthews. De repente levantado, despedaçado como copo de champanhe no chão do salão. Através das janelas do átrio, vi os flashes das câmaras. As manchetes de amanhã a ganhar forma. O meu mundo a colapsar em tempo real. Mas, pela primeira vez em anos, consegui respirar. As portas do hotel abriram-se atrás de mim. Enquanto eu permanecia no ar fresco do outono. O meu hálito formando pequenas nuvens na noite de outubro. Os sons do caos ainda ecoavam do salão. Uma sinfonia de escândalo. O meu telemóvel vibrava incessantemente na clutch. Mas eu ainda não conseguia encarar as mensagens. Senhora Matthews? O manobrista aproximou-se cautelosamente. Com preocupação no rosto jovem. Quer que vá buscar o seu carro? Quase me ri. O meu carro estava em casa. Christian tinha insistido que fossemos juntos no novo Tesla dele. Causa a impressão certa, disse ele. Sempre as aparências. Não, obrigada. Vou chamar um carro. Antes que conseguisse pegar no telemóvel. As portas do hotel abriram-se de novo com estrondo. Christian saiu a tempestear, o rosto distorcido pela raiva. Seguido por 2 seguranças de fato preto. Achas isto engraçado? Gritou ele, atraindo olhares. De hóspedes que chegavam para outros eventos. Acabaste de destruir tudo o que construímos. Os seguranças colocaram-se ao lado dele, um deles a falar discretamente no auricular. Senhor, por favor, baixe a voz. Christian afastou-os com um encolher de ombros e avançou na minha direção.
Tens ideia do que fizeste? O acordo com a Whitmore estava praticamente assinado. O Richard está furioso. Afastei-me, mantendo distância entre nós. Curioso que a tua primeira preocupação seja os negócios, e não o nosso casamento. O nosso casamento? Riu-se ele, amargamente. O nosso casamento é um arranjo de negócios, Júlia. Sempre foi. As ligações da tua família. A minha ambição. Funcionava perfeitamente, até decidires ter o teu pequeno colapso. As palavras doeram mais do que eu esperava. Lá no fundo, eu sabia que a nossa relação se tinha tornado transacional. Mas ouvi-lo dizê-lo assim, tão friamente, quebrou algo definitivo dentro de mim. Senhor Matthews, o segurança maior interveio. Chamamos-lhe um carro. É do seu melhor interesse sair separado da sua esposa esta noite. Christian endireitou a gravata, de repente consciente da pequena multidão que se reunia. Sempre atento às aparências, mesmo agora. Isto não acabou, disse ele em voz baixa, num tom controlado que eu reconhecia das negociações difíceis com clientes. À medida que o carro dele se afastava, os hóspedes do hotel começaram a sair do salão de festas. Alguns evitavam o contato visual. Outros, olhares fixos recaíam abertamente sobre mim. Reconheci os Wilsons, os Pearsons, membros da direção da firma do Christian. Rostos a quem eu tinha servido jantares. Pessoas cujos aniversários dos filhos eu lembrava com presentes. Charlotte Morgan aproximou-se, com o Richard a pairar desajeitadamente atrás dela. Júlia, querida, começou ela, estendendo as mãos na minha direção. Afastei-me. Não. A expressão dela mudou, pena misturada com algo mais. Culpa. Há quanto tempo sabes? Perguntei. Charlotte olhou para trás, na direção do Richard, que de repente ficou muito interessado no telemóvel. Júlia, estas coisas são complicadas. Isso não é uma resposta. Ela suspirou. Na festa de Natal. Vi-os, no escritório do Richard. Disse ao Richard para falar com o Christian, mas a voz dela foi desaparecendo. 9 meses. Tinham sabido durante 9 meses. E não disseram nada. Cada almoço. Cada reunião de comitê de caridade. Cada vez que a Charlotte perguntava pelos meus planos de aniversário. Ela sabia. Espero que tenha valido a pena, disse baixinho. Não só para o Christian. Para todos vocês que decidiram que a minha dignidade não valia uma conversa desconfortável. Richard deu um passo em frente. Júlia, tens de compreender, na nossa posição, na tua posição. Protegeram um predador que dorme com subordinadas. À custa de alguém que diziam ser amiga. A minha voz manteve-se firme, até eu me surpreendi com isso. Compreendo perfeitamente. Eles recuaram, murmurando entre si. Um por um, os convidados foram passando. Alguns ofereceram condolências constrangidas. Outros fingiram não me ver. O mapeamento social foi imediato e esclarecedor. Quem parou com preocupação genuína. Quem passou apressado com os olhos desviados. O meu telemóvel vibrou novamente. A minha mãe, desta vez. Deixei ir para o voicemail. Senhora Matthews. Uma mulher num fato elegante aproximou-se. A mão estendida. Melissa Winters, Boston Globe. Lembrei-me vagamente dela da cobertura social local. Não vou dar declarações esta noite. Compreendo, disse ela, baixando a voz. Mas devia saber, Ashley Daniels não é a primeira. Ando a investigar a Matthews Consulting há meses. Há um padrão. O meu estômago apertou-se. Que tipo de padrão? 3 secretárias em 5 anos. Todas jovens. Todas promovidas rapidamente. Todas, de repente, a seguir outras oportunidades ao fim de cerca de 1 ano. Ela entregou-me o cartão. Quando estiver pronta para falar, ligue-me. E talvez queira verificar os e-mails encriptados do seu marido. A password costuma ser a data de aniversário. Homens como ele são previsíveis nesse aspecto. Ela desapareceu na multidão antes que eu conseguisse responder. Fiquei a olhar para o cartão, virando-o entre os dedos. Um carro de cidade parou e o motorista chamou meu nome. Eu não tinha pedido nenhum. Cortesia do hotel, senhora Matthews, explicou o manobrista. O gerente achou que preferiria alguma privacidade. Entrei no banco de trás e dei ao motorista minha morada.
À medida que o carro se afastava, abri o portátil. O mesmo que tinha trazido para mostrar fotos do aniversário durante o jantar. O mesmo que, tal como os nossos telemóveis, estava sincronizado com a rede doméstica. A dica da Melissa sobre a password funcionou à primeira tentativa. 15 de outubro de 19, a data do nosso casamento. A pasta encriptada abriu-se, revelando centenas de e-mails. Entre o Christian e os advogados da firma. Papéis de divórcio redigidos há 3 meses. Estratégias financeiras para minimizar indemnizações. Um cronograma que coincidia perfeitamente com a aquisição da Vitmore. Ele planeava sair assim que o negócio fosse fechado. E ele se tornasse sócio. O mais condenatório era um e-mail, da semana passada. As ligações familiares da Júlia já cumpriram seu propósito. Assim que o acordo com a Vitmore for fechado, podemos avançar com a separação. A posição do pai dela no conselho deixará de importar quando eu tiver o controle acionista. Eu era um investimento que tinha amadurecido. Um degrau que ele já não precisava. Outros e-mails detalhavam os pacotes de indemnização de 2 mulheres antes da Ashley. Acordos de confidencialidade. Pagamentos generosos provenientes do fundo discricionário da empresa, aquele que eu ajudava a gerir. Eu tinha andado a financiar os casos extraconjugais do meu marido. Quando o carro entrou em Beacon Hill, o meu telemóvel voltou a tocar. Um número local que eu não reconhecia. Senhora Matthews. Era o David, do suporte técnico do Hotel Harrington. Achei que devia saber. As imagens desta noite já estão online. Lamento. Tentamos conter, claro. Mas era inevitável. Na era dos smartphones, nada permanecia privado. De manhã, todos teriam visto tudo. Curiosamente, não senti mais vergonha. O pior já tinha acontecido. O segredo estava exposto. O que restava era decidir o que fazer com esta nova e terrível liberdade. O carro parou em frente ao nosso Brownstone. As luzes acesas lá dentro. O Christian já tinha chegado antes de mim. Instrui o motorista a continuar. Para onde, senhora? Perguntou ele. Pela primeira vez em 5 anos, a resposta não era pré-determinada pelas expectativas de outra pessoa. O Fairmont. Decidi. Preciso de um quarto para esta noite, e de tempo para planear o meu próximo passo. A suíte presidencial do Fairmont parecia ao mesmo tempo luxuosa e solitária. Reservei por impulso. Se ia desmoronar, que fosse com vista para o Boston Common. Mas a manhã chegou com uma clareza surpreendente. Em vez do colapso emocional que esperava. Sentei-me de pernas cruzadas na cama king size. Rodeada de impressões dos e-mails do Christian. Uma noite sem dormir de investigação revelara mais do que infidelidade. Expusera uma estratégia empresarial calculada. Comigo como um ativo descartável. O meu telemóvel tocou pela 20ª vez desde o amanhecer. Christian, outra vez. Silenciei-o e disquei outro número. Jensen Security, respondeu uma voz firme. Aqui é a Julia Matthews. Preciso que mudem os códigos de segurança em 4 a Corny Street, imediatamente. Claro, senhora Matthews. Tem autorização na conta. Alguma preferência para o novo código? Olhei para os e-mails do Christian. 15 de outubro de 26, a data em que ele planeava dar entrada no divórcio. Feito. Deseja que informemos o Sr. Matthews da alteração? Não, obrigada. Tratarei disso pessoalmente. Recolhi as minhas coisas e fiz o check-out, instruindo o concierge a mandar um serralheiro ao Brownstone. A viagem por Boston deu-me tempo para me preparar mentalmente. Isto não era apenas o fim do meu casamento. Era o início de algo completamente novo. O Brownstone estava calmo e vazio quando cheguei. Christian ainda não tinha voltado, depois de descobrir que o cartão de acesso já não funcionava. Provavelmente estava a dormir no clube, ou com a Ashley. O serralheiro trabalhou rápido com as fechaduras físicas, entregando-me as novas chaves com um aceno solidário. Li sobre isso online, disse ele, com voz rouca. A minha ex fez o mesmo comigo. Algo parecido. Estás melhor sem ele. A notícia espalhara-se mais rápido do que eu tinha previsto. Antes do meio-dia, já tinha garantido a casa, ativado o novo sistema de segurança. E assegurado que o Christian não podia entrar sem a minha autorização. Uma pequena vitória, mas, ainda assim, fortalecedora. Estava a examinar os registros financeiros no escritório do Christian.
Quando começaram as pancadas na porta. Júlia, abre essa maldita porta. A voz do Christian ecoava pelo átrio. Isto é ridículo. Aproximei-me com cautela, ativando a aplicação de gravação no meu telemóvel. Antes de falar pelo intercomunicador. A casa está em nome de ambos, Christian. Estás à vontade para contactar o teu advogado sobre o acesso. Advogado? Estás a falar a sério? A voz dele tremia de incredulidade. Depois do teu pequeno espetáculo ontem à noite, tens sorte por eu não ter chamado meu. Tens ideia do que fizeste à minha reputação? Encostei-me à porta. Aproximadamente o mesmo que tu fizeste ao nosso casamento, imagino. Deixa-me entrar. Precisamos de conversar como adultos. Estamos a conversar. E estou a gravar esta conversa para minha proteção. A voz dele suavizou-se perigosamente. Jules, por favor. Foi um erro. A Ashley não significava nada. Foi só físico. Tu e eu construímos uma vida juntos. Permaneci em silêncio, a gravar a performance dele. Pensa no que isto faz à tua carreira, continuou ele. Os teus clientes não vão querer uma organizadora de eventos envolvida num escândalo público. A direção da instituição de caridade da tua mãe vai pedir-te para te afastares. É isso que queres? Deitar tudo fora por uma indiscrição? Como não respondi, o tom dele mudou novamente. Muito bem. Queres jogar duro? Fui eu que te fiz, Júlia. A tua empresazinha de eventos não era nada antes das minhas ligações. A tua família pode ter o nome. Mas fui eu que te dei legitimidade. Ninguém te vai contratar depois disto. Cada ameaça, cada tática de manipulação, gravada com clareza no meu telemóvel. Provas de quem Christian Matthews realmente era. A posição do teu pai no conselho não te pode proteger, continuou ele, sem perceber que estava a cavar a própria sepultura. Tenho material suficiente sobre ele para garantir que se mantém fora disto. Isso chamou a minha atenção. O que é que ele tinha sobre o meu pai? Voltei ao escritório do Christian, procurando ficheiros com um novo propósito. No cofre privado dele, cuja combinação continuava igual desde o nosso casamento. Encontrei uma pen USB rotulada Matthews Insurance. O conteúdo era revelador. Documentação do envolvimento do meu pai na ocultação de um processo por assédio há 5 anos. As peças encaixaram. Por que é que a minha família tinha sido tão insistente para eu casar com o Christian? Apesar da diferença de idades. Por que é que me pressionaram a organizar eventos que destacassem a firma dele? Eu não era apenas o trampolim do Christian. Era o escudo da minha família. O meu telemóvel tocou novamente. Desta vez, era a minha mãe. Atendi ainda a digerir a minha descoberta. Julia Elizabeth Matthews, em que é que estavas a pensar? A voz dela transbordava fúria controlada. Tens ideia da posição em que colocaste esta família? Olá para ti também, mãe. Não sejas leviana. O teu pai está a atender chamadas de todos os membros do conselho. Os Whitmore retiraram o interesse no investimento. Tudo porque não conseguiste lidar com o assunto privado, em privado. Apertei com força a pen USB na mão. Tu sabias, não sabias? Sobre a Ashley. Sobre as outras. O silêncio dela foi confirmação suficiente. As mulheres da família Matthews tratam destes assuntos discretamente, disse finalmente. A tua avó fez. Eu fiz. É assim que famílias como a nossa sobrevivem. Lavar a roupa suja em público e, de repente, desaparecem gerações de respeito. Gerações de silêncio, queres tu dizer? Gerações de mulheres a virar a cara enquanto os maridos fazem o que querem. Não sejas dramática. É uma transação simples. Eles oferecem segurança e posição. Nós oferecemos discrição e estabilidade. E a felicidade, mãe? Isso entra nessa transação? Ela suspirou. A felicidade é um luxo, Júlia. A segurança é uma necessidade. Desliguei a chamada com as mãos a tremer. Até a minha própria mãe via-me como um sacrifício razoável em nome do estatuto social. Lá fora, o Christian finalmente desistira de bater a porta. E sentara-se nos degraus, criando um espetáculo para os vizinhos. Observei-o através da câmara de segurança. Aquele homem que eu pensava conhecer. E perguntei-me como é que não viu sinais durante tanto tempo. Desquei o número no cartão da Melissa Winters.
chegando ao voicemail dela. Senhora Winters, aqui é a Julia Matthews. Acredito que tem informações relevantes para sua investigação. Ligue-me. A minha chamada seguinte foi para Samantha Dane, cuja reputação em lidar com divórcios de alto perfil com precisão letal lhe tinha valido o apelido de a executora nos círculos jurídicos. Senhora Matthews, atendeu ela diretamente. Estava à espera da sua chamada. Claro que estava. A elite legal de Boston estaria a circular como tubarões. Preciso de um divórcio, disse simplesmente. Só um divórcio? A voz dela trazia uma ponta de astúcia. Ou justiça? Olhei para as provas espalhadas sobre a secretária. Registros financeiros que mostravam fundos da empresa usados para presentes pessoais. E-mails a conspirar o golpe empresarial usando as ligações da minha família. Documentação de assédio sistemático. Ambos, decidi. E tenho tudo o que precisa para conseguir isso. Venha ao meu escritório amanhã às 9 horas. Traga tudo. E, senhora Matthews, mude imediatamente as passwords das suas contas bancárias. Enquanto desligava, começou o último assalto de pancadas do Christian à porta. Isto ainda não acabou, Julia. Gritou ele. Vais arrepender-te disto, falei para a janela, tornando-me visível para ele. Não, Christian, disse eu, embora ele não me pudesse ouvir através do vidro. Pela primeira vez em 5 anos, isto está realmente a começar. Fechei as cortinas sobre o rosto enrugado dele, virando-me novamente para a documentação da traição dele. A fundação da nossa vida em comum a estalar para lá do reparo. 3 semanas passaram num turbilhão de depoimentos legais. Chamadas frenéticas e noites sem dormir. O processo de divórcio tinha começado com uma acrimônia espetacular. A equipa jurídica do Christian pintava-me como uma mulher emocionalmente instável, que orquestrara uma humilhação pública por causa de um simples mal-entendido. As minhas redes sociais encheram-se de apoio, e de estranhos vis profundamente opinativos a tomarem partidos. Numa catástrofe privada tornada espetáculo público. Estava sentada na sala dos fundos do Julia's Café, na Nevury Street, arranjando nervosamente pacotes informativos em cada cadeira. Esta noite marcava minha primeira aparição pública desde o incidente. Não como esposa de Christian Matthews, mas como fundadora da recém-estabelecida Boston Workplace Justice Initiative. O projetor está pronto, disse Melissa Winters, testando a ligação. A repórter do Boston Globe tornará-se uma confidente inesperada. A investigação dela Matthews Consulting era agora uma série em curso, que ganhará atenção a nível nacional. Estás pronta para isto? Não, admiti, endireitando uma pilha de brochuras. Mas vou fazê-lo na mesma. A sala foi se enchendo gradualmente. Maioritariamente mulheres. Algumas reconheci da firma do Christian. Outras eram desconhecidas que me tinham contactado. Depois de ler os artigos da Melissa. Na última fila sentava-se Samantha Dane, a minha advogada, com a expressão impassível enquanto observava o grupo a reunir-se. Às 19 horas em ponto, subi ao púlpito, as mãos a tremer contra a madeira. Obrigada por terem vindo, comecei. A voz mais firme do que eu me sentia. Há 3 semanas, a minha vida implodiu em público. O que começou como uma traição privada tornou-se algo maior. Quando percebi que não estava sozinha. Apontei para um slide que mostrava as estatísticas descobertas pela Melissa. 17 mulheres tinham ocupado cargos de assistente executiva na Matthews Consulting, ao longo de 8 anos. 13 saíram abruptamente com indemnizações generosas e acordos de confidencialidade blindados. Isto não é sobre o meu casamento falhado, continuei. É sobre um padrão de comportamento que as empresas protegem e que a sociedade ignora. Esta noite é sobre mudar essa narrativa. Enquanto falava, reparei numa agitação à porta. 2 mulheres entraram, olhando em volta com nervosismo. Reconheci-as de imediato, das fotos nos ficheiros de pessoal do Christian. Elizabeth Adley e Monica Tim, as assistentes executivas anteriores a Ashley. Gostaríamos de falar, disse Elizabeth, quando fiz uma pausa. Se estiver tudo bem. Os testemunhos delas foram devastadores. Relatos detalhados de manipulação, avanços inapropriados e consequências profissionais implícitas por resistirem.
Mônica descreveu ter sido transferida para uma seção diferente depois de recusar uma viagem de fim de semana. Elizabeth explicou como a sua promoção veio com exigências inesperadas que ela acabou por rejeitar, resultando na sua partida abrupta. Assinei o nada porque precisava da indemnização, explicou Elizabeth, mas ao ver o que lhe aconteceu, senhora Matthews, não posso continuar em silêncio. À medida que a noite avançava, mais histórias surgiram, não apenas sobre Christian, mas sobre uma cultura generalizada em todo o distrito financeiro de Boston. No final, formamos comitês, criamos listas de recursos e estabelecemos um fundo de defesa legal para mulheres que enfrentam assédio no local de trabalho. Na manhã seguinte, o Boston Business Journal publicou a manchete: Escândalo Matthews gera movimento. Ex-mulher de executivo lidera iniciativa de reforma no trabalho. Por baixo, uma foto minha rodeada por ex-funcionários de Christian. A resposta de Christian foi imediata, um comunicado de imprensa citando enorme pressão de trabalho e dificuldades pessoais temporárias como explicações para o seu lapso de julgamento isolado. O seu advogado divulgou uma declaração alegando que eu tinha orquestrado todo o escândalo para obter um acordo de divórcio mais vantajoso. O mais doloroso foi a sugestão de que a minha incapacidade de ter filhos teria criado uma instabilidade emocional que levou a minha reação desproporcionada a uma pequena indiscrição. Li a sua declaração no escritório do meu advogado, um estranho sentimento de calma instalando-se em mim. Ele está desesperado, observou Samantha. A investigação da SEC encurralou-o. As provas financeiras que descobri desencadearam um inquérito formal às práticas contabilísticas da Matthews Consulting. Os planos de Christian para criar uma empresa concorrente com fundos desviados de clientes enfrentavam agora um sério escrutínio, com a SEC a congelar várias contas durante a investigação. Como estás a aguentar? Perguntou Samantha, pondo de lado os documentos legais. Já estive melhor, admiti. O Brooklyn Country Club revogou tristemente a minha inscrição ontem. Aparentemente, a minha presença criaria um ambiente desconfortável para certos membros. Pois, acenou Samantha com empatia, as repercussões sociais são muitas vezes mais duras do que a batalha legal. Quem perdes diz-te tudo sobre quem realmente são. As perdas acumulavam-se diariamente. O conselho de caridade da minha mãe pediu que me afastasse temporariamente da organização do seu jantar de gala anual. Os convites deixaram de chegar. Antigos amigos atravessavam a rua para evitar conversar. O meu negócio de planeamento de eventos perdeu 3 grandes clientes, todos com ligações à empresa de Christian. Não percebia o quanto da minha identidade estava ligada a ser esposa do Christian, confessei. É como se tivesse de descobrir quem é a Júlia sem ele. E quem é ela? Perguntou Samantha. Não tive resposta imediata. Nessa tarde, recebi uma chamada de um número que não reconheci. Julia Matthews, atendi, esperando mais um jornalista. Senhora Matthews, fala David Carson. O nome despertou reconhecimento imediato. O antigo colega de faculdade do Christian, que fundara uma empresa de consultoria concorrente. Tinham se desentendido anos atrás por aquilo que Christian descrevera como diferenças de negócio. Senhor Carson, em que posso ajudá-lo? Tenho acompanhado a sua iniciativa no local de trabalho, disse ele. Impressionou muita gente, eu incluído. Obrigada, respondi com cautela, questionando-me quanto às suas intenções. Vou ser direto. A minha empresa está a expandir a divisão de ética corporativa, focada na cultura do trabalho e na defesa dos colaboradores. Precisamos de alguém que compreenda o mundo executivo e que tenha coragem de o desafiar. Gostaria de lhe oferecer a liderança dessa divisão. Quase deixei cair o telefone. Senhor Carson, com todo respeito, esta proposta está de alguma forma relacionada com seu passado com meu marido? O seu riso foi genuíno. Em parte, admito. O Christian sempre subestimou toda a gente à sua volta, especialmente as mulheres da sua vida. Mas isto não é sobre ele, é sobre o que demonstrou nas últimas semanas: resiliência, pensamento estratégico e clareza moral. Essas são qualidades raras no nosso setor. Eu não faço parte do seu setor, apontei. Precisamente por isso é que precisamos de si. Uma perspectiva fresca de alguém que viu o dano que uma cultura corporativa tóxica pode causar. Pense nisso. Pelo menos, depois de ele desligar, fiquei junto à janela da minha brownstone, a casa que os advogados do Christian estavam a lutar para reclamar, e observei o pôr do sol sobre Boston pela primeira vez em semanas. Possibilidades, em vez de perdas, preenchiam os meus pensamentos. O meu telemóvel tocou novamente. Era o Fairmont Hotel a perguntar se eu estaria disponível para coordenar o seu evento de caridade de fim de ano, o primeiro desde que cortaram laços com a Matthews Consulting.
Admiramos a forma como lidou com tudo, disse a diretora de eventos. O nosso conselho sente que representa os valores que queremos associados à nossa marca. Ao cair da noite, recebi mais 2 chamadas com sentimentos semelhantes, antigos clientes a tomar partido, e a escolher o meu. De pé na minha cozinha, percebi que algo estava a mudar. O mundo que Christian e eu tínhamos construído estava de facto a desmoronar-se, mas das suas cinzas algo inteiramente novo, algo autenticamente meu, estava a emergir. Não Julia Matthews, esposa do executivo, mas Julia Matthews, defensora e reconstruidora. Abri o portátil e comecei a redigir uma resposta formal à proposta de David Carson, sentindo, pela primeira vez desde aquele jantar de aniversário, uma esperança genuína sobre o que o amanhã poderia trazer. 6 meses, no dia certo, após o copo de champanhe do Christian se ter estilhaçado no chão do salão do Hotel Harrington, estava no mesmo espaço, a observar a transformação. A gala de reabertura do restaurante do hotel era o meu primeiro grande evento social desde que o divórcio foi finalizado, e o meu regresso ao local onde tudo tinha implodido parecia poeticamente apropriado. Está tudo perfeito, Sra. Matthews, garantiu-me o gerente do hotel, com o bloco de notas na mão. A sua visão para a renovação superou as nossas expectativas. Acenei com a cabeça, apreciando o uso deliberado do meu nome de casada, que decidi manter, não por sentimentalismo, mas porque reconstruí a minha reputação com ele. O Christian ficou furioso com essa decisão, como ficou com tantas outras coisas ao longo do último meio-ano. O bar precisa de iluminação adicional, observei, fazendo um pequeno ajuste na disposição das mesas, e por favor, certifiquem-se de que o ecrã da apresentação foi testado a fundo. O gerente sorriu, compreendendo a minha referência àquela noite fatídica. Já foi testado. 2 vezes. À medida que os convidados começavam a chegar, recuei para um canto tranquilo, observando a elite de Boston no seu habitat natural. Muitos dos que inicialmente me tinham evitado agora aproximavam-se com beijos no ar e elogios. As veletas sociais a girar com os ventos mutáveis da opinião pública. A investigação da SEC sobre a Matthews Consulting tinha revelado irregularidades financeiras muito além do que eu própria tinha descoberto, uma vindicação que trouxe consigo emoções complexas. Julia. Uma voz familiar atrás de mim provocou-me um arrepio na espinha. Virei-me lentamente para encarar Christian, mais magro do que me lembrava, o brilho confiante nos olhos visivelmente atenuado. Outrora impecável fato pendia ligeiramente no seu corpo. Estás com bom aspecto, disse ele, a voz suavizada com o que, antes, eu teria confundido com sinceridade. Obrigada. Não esperava ver-te aqui. Olhou em volta, claramente ciente dos olhares atentos. Pensei que podíamos conversar em privado. Não há nada para discutir que os nossos advogados ainda não tenham tratado. Isto não tem a ver com questões legais, baixou a voz. Tenho andado em terapia. Terapia sério, não aquela treta de aconselhamento corporativo. Tenho feito trabalho, Jules. O diminutivo caiu-me no estômago como uma pedra. Fico feliz por ti, respondi, de forma neutra, mas isso não muda nada entre nós. Sei que te magoei. Sei que cometi erros terríveis. Os olhos brilharam com o que pareciam ser lágrimas genuínas. Mas as pessoas podem mudar. Eu mudei. Por um momento, senti o puxão do familiar, o homem carismático que, em tempos, me convenceu de que tinha pendurado a lua. Depois, lembrei-me das gravações fornecidas por Elizabeth e Mônica, transcrições de conversas praticamente idênticas onde Christian prometia transformação, oferecia desculpas entre lágrimas, apenas para repetir o comportamento com a mulher seguinte. Os teus registros de terapia foram submetidos no caso Lewis, disse em voz baixa, referindo-me ao processo de assédio no trabalho em que testemunhei no mês anterior. Disseste estas exatas palavras antes, Christian. A Elizabeth. A Mônica. Palavra por palavra. A expressão dele endureceu momentaneamente, antes de recuperar a compostura. Isso foi diferente. Elas não eras tu. O que nós tínhamos. O que nós tínhamos era uma transação, repeti a avaliação fria da minha mãe. A tua ambição, as ligações da minha família. Disseste-o tu próprio, mesmo à porta deste hotel. Estava zangado. As pessoas dizem coisas que não querem quando estão zangadas. Pelo contrário, respondi. Acho que a raiva revela o que as pessoas realmente querem dizer, mas normalmente tem contenção para esconder. Antes que pudesse responder, David Carson aproximou-se, pousando uma mão protetora no meu cotovelo. Christian, cumprimentou com frieza. Não esperava ver-te aqui, dadas as circunstâncias. O olhar de Christian oscilou entre nós, a compreensão a surgir lentamente. Então os rumores são verdade.
Vocês os dois são colegas. O Sr. Carson tem sido mentor inestimável durante a minha transição para a consultoria de ética corporativa. Intervim com firmeza. Que conveniente para os dois, respondeu Christian, com um toque de amargura na voz. Suponho que não devia estar surpreendido com o teu oportunismo, David. Sempre soubeste tirar partido das desgraças alheias. David manteve-se imperturbável. A experiência da Júlia fala por si. O seu testemunho no caso Lewis mudou a forma como metade das empresas de Boston abordam as políticas no local de trabalho. O maxilar de Christian contraiu-se. O caso Lewis estabelecer um precedente na lei corporativa de Massachusetts relativamente ao abuso de poder por parte de executivos, com meu testemunho e provas a desempenharem um papel crucial. A decisão resultante acelerou a queda em espiral da sua outrora meteórica carreira. Com licença, disse Christian, rígido. Vejo ali alguns colegas que devo cumprimentar. Ao afastar-se, David apertou-me gentilmente o braço. Lidaste com isso de forma exemplar. A prática leva à perfeição, murmurei, observando Christian desaparecer entre a multidão. Ainda que não esperasse que se aproximasse de mim tão publicamente. O desespero torna as pessoas ousadas, observou David. Leste o jornal de hoje? Abanei a cabeça. O conselho votou. Ele foi afastado do cargo de sócio-gerente. As conclusões da SEC eram demasiado graves para serem ignoradas. A notícia assentou sobre mim com uma leveza surpreendente. Há 6 meses, teria parecido uma vitória. Agora, parecia apenas a conclusão inevitável de uma história na qual já não estava investida. O evento decorreu na perfeição, um testemunho do meu renascimento profissional. Enquanto circulava entre os convidados, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Podemos encontrar-nos? Tenho informações que devias ver. Ashley. Afastei-me para o corredor silencioso para lhe ligar, curiosa mais do que irritada. Ashley, é a Julia Matthews. Obrigada por teres ligado de volta. A voz dela soava diferente do que eu imaginara, mais grave, menos confiante. Tenho tentado encontrar coragem para entrar em contato há meses. Que informações tens? Não por telefone. Podes encontrar-te comigo amanhã? No Common Ground Café, na Boylston, às 14 horas? Concordei, desligando com uma estranha sensação de antecipação. Na tarde seguinte, encontrei Ashley, nervosa e apagada, nada parecida com a sedutora confiante que tinha imaginado. Empurrou uma penha USB pela mesa, sem qualquer introdução. Gravações de voz e e-mails, explicou. Ele disse que arruinaria minha carreira se eu não cooperasse. Que ninguém acreditaria em mim em vez dele. Fiquei a olhar para aquele pequeno dispositivo. Por que me mostras isto agora? O teu testemunho no caso Lewis. Mencionaste um padrão. Os olhos dela encontraram os meus, vulneráveis e determinados. Eu faço parte desse padrão. Mas não da forma que pensas. Eu estava presa, não era voluntária. A realização alterou algo de fundamental na minha compreensão. A mulher que eu culpara, a outra mulher, também tinha sido uma vítima dos jogos de poder do Christian. Desculpa, disse, com sinceridade. Fiz suposições que não devia. Ambas fizemos, respondeu ela em voz baixa. 2 semanas depois, organizei um pequeno jantar no meu recém-adquirido apartamento em Beacon Hill, não a Brownstone ligada à vida do Christian, mas um espaço inteiramente meu. À volta da mesa estavam as pessoas que tinham emergido como meu círculo autêntico. Melissa, cujo jornalismo de investigação expôs problemas sistêmicos que iam muito além do meu ex-marido. Samantha, cuja genialidade jurídica garantiu não apenas o meu futuro financeiro, mas também proteções inovadoras para outras mulheres. David, cujo papel de mentor se tornará algo timidamente mais. E, surpreendentemente, Ashley, cuja coragem em se manifestar completou o quadro das manipulações de Christian. Enquanto erguíamos os copos, dei por mim a refletir sobre a jornada desde aquela noite de aniversário até este momento de conexão genuína. A visão clara, brindei. E a queda das casas de vidro que precisavam de ruir. À volta da mesa, sorrisos de compreensão refletiram-se de volta para mim. A prisão das aparências, que ajudei a manter durante 5 anos, tinha de facto paredes de vidro, que sempre precisaram de ser quebradas. O estilhaçar foi público e doloroso, mas a clareza que encontrei através dos cacos valeu cada corte, cada cicatriz. Pela primeira vez desde que enviei aquela fotografia comprometedora para o ecrã do restaurante, durante o brinde do Christian, senti-me não apenas livre, mas grata. Pela revelação. Pelo colapso.
E, acima de tudo, pela mulher que descobri debaixo dos escombros da minha vida perfeitamente curada. Ponto no fim. Não foi a justiça que me trouxe paz, foi a verdade. Não a versão criada para manter aparências, mas a verdade crua e dolorosa que me libertou. Já não sou a mulher que sorria no silêncio. Sou a voz que o quebrou. Se alguma vez te sentiste presa atrás de paredes polidas, sabe isto, não está sozinha, e a tua voz importa. Partilha a tua história. Diz a tua verdade. Porque, por vezes, é na quebra que começa a reconstrução.